Michael Schumacher, um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, mas que aqui no Brasil, especialmente pelos fãs do Ayrton Senna, eles costumam descredibilizá-lo e até, em alguns casos, odiar Michael Schumacher, chamando até de Dick Vigarista. Mas ele é mesmo um Dick Vigarista? É justo chamá-lo assim? É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Fala, bacharéis do Bootkin, sejam todos muito bem-vindos. E antes de começar o vídeo, eu já quero aqui dizer o seguinte, tá? Eu não sou hater do Senna. Para quem não me conhece, para quem não está chegando aqui a primeira vez do canal, eu não sou hater do Senna, muito pelo contrário. Eu sou muito fã do Ayrton Senna. O Bootkin GP só existe por causa do Ayrton Senna. O Senna é meu herói de infância, tá aqui, você vê no meu cenário, aqui tem muitas referências ao Ayrton Senna. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do Ayrton Senna, quando eu cresci vendo Ayrton Senna. Então, por favor, não venha com esse negócio de porque é hater, porque não, pelo amor de Deus, não. E inclusive, né, assim, eu sou fã do Senna, mas isso não quer dizer que o fato de eu ser fã, que eu acho que ele, vou ficar endeusando, ou dizendo que ele era santo, ou concordando com tudo que ele fez ao longo de sua carreira. Obviamente que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas vamos deixar isso bem claro aqui já desde o começo do vídeo. E vamos começar então a falar, a contextualizar esse vídeo. Por que eu estou falando, né, de Michael Schumacher? Isso me incomoda bastante, assim, quando grupos de Fórmula 1, na internet, em comentários, o tanto que as pessoas aqui no Brasil, assim, elas realmente parece que têm um certo hate com o Michael Schumacher, querem em todo momento descredibilizá-lo, inclusive não só torcedores, inclusive jornalistas brasileiros, mas eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso aí ao longo do vídeo, mas primeiro eu quero mostrar aqui, tentar entender o porquê isso, por que isso acontece com relação ao Michael Schumacher. Então vamos para o contexto, né? O Schumacher, ele estreou na Fórmula 1 em 1991 e logo de cara ele, entre aspas, roubou a vaga de um brasileiro na Fórmula 1, ou seja, ele estreou na Jordan e ele entrou na Benetton no lugar do Roberto Moreno, uma equipe Benetton que era uma equipe 100% brasileira, com Nelson Piquet e Roberto Moreno, e o Schumacher vai lá, faz uma corrida e de repente ele tira o Moreno, né? Ele não, né? Mas enfim, o Briatore tira o Moreno e coloca o Schumacher. Então aí já ficou uma certa antipatia dos brasileiros por parte do Michael Schumacher. Isso foi reforçado, inclusive, em 91, no GP do Japão, se eu não me engano, quando o Schumacher abandona a prova, o Galvão lá fala, porque não sei o quê, porque fizeram a escolha dele, porque meteram a boca na Benetton por escolher o Schumacher em detrimento do Roberto Moreno. E aí, em 1992 e 93, com o Schumacher já consolidado na Benetton, ele é um novato e ele, de certa forma, ele não se intimida com o Ayrton Senna, nem na pista, nem fora dela. Os dois tiveram várias disputas duras na pista, ali, disputas mesmo de um ultrapassar o outro, o Senna ultrapassar o Schumacher ultrapassar o Senna, eles se envolverem em alguns incidentes. Tem a famosa discussão lá em Manicourt, no GP da França, que todo mundo, né, foi público para todo mundo ver. Tem uma outra discussão, uma outra quase briga que os dois tiveram em um teste em Hockenheim, também em 92. E o próprio Senna também, né, não gostando da postura do Michael Schumacher, e tem algumas declarações do Ayrton Senna na época, ali, 92, 93, reclamando do Schumacher, falando, quem ele pensa que é, um campeão mundial? Então, já se criou esse clima, né, de antipatia, ou seja, todo herói precisa de um vilão, e o Schumacher, a partir de 94, se tornou esse vilão. Por quê? Porque o que aconteceu em 94? O Senna vai para a Williams, o Prost e o Mansell não estão mais na Fórmula 1, e todo mundo achava que o Senna iria passear na temporada, ia ganhar todas as corridas, ia ser ali a temporada dele, e que ele ia bater os recordes do Juan Manuel Fangio, que até então, para nossa geração, ali dos anos 80 e 90, alcançar o Juan Manuel Fangio era praticamente inalcançável, né? Com perdão aqui da redundância, né? Do trocadilho, porque 5 títulos mundiais, ninguém ganhava 5 títulos mundiais. O cara que ganhava 3 já era o cara, mas a gente via o Senna como o melhor piloto, o cara. Então, o único cara que a gente via que era capaz de chegar a alcançar, não era nem superar, era alcançar
os 5 títulos do Fangio, era o Senna. Nenhum outro piloto mais era capaz, no nosso imaginário, no imaginário do torcedor, do cara comum que assiste a Fórmula 1. E em 94 também, o Senna era o único campeão mundial na pista. E o Senna era o grande herói brasileiro. Então, o herói precisa de um vilão e o Schumacher é o vilão do momento. Sem Prost e sem Mansell, o Schumacher era o vilão. E o Schumacher é o vilão e o vilão começa ganhando do herói. Senna, né, nas 2 primeiras corridas ele abandona a prova, o Schumacher ganha as 2 corridas e surpreendeu todo mundo achava que ia ser um passeio do Senna e não acontece. E aí acontece o GP de Imola, o Senna morre e o Michael Schumacher ele ganha o protagonismo na Fórmula 1. E aí o Schumacher não só ganha o protagonismo na Fórmula 1, como ele, Schumacher, ele consegue realizar o sonho que era do Senna e alcança ainda mais. Ou seja, o Schumacher ele alcança o Romain Fangio, ele supera o Romain Fangio, ele passa o Alain Prost em número de vitórias e se torna o maior vencedor da Fórmula 1. Ele faz isso correndo pela Ferrari e se torna o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. E aí, aquele torcedor brasileiro, né, o cara que era fã do Senna, que às vezes nem entendia tanto assim de Fórmula 1, mas assistia a corrida por causa do Senna, e às vezes até parou de acompanhar a Fórmula 1 depois que o Ayrton Senna morreu, ou mesmo continuou acompanhando, começou a fase de querer descreditar o Michael Schumacher, dizendo, porque o Schumacher correu sozinho, não teve adversários, porque o Schumacher sempre correu com a Ferrari, que era o melhor carro, sempre teve isso, aquilo, porque o Schumacher trapaceava, corria com um carro ilegal, só ganhou não sei quantos títulos porque o Ayrton Senna morreu. Ou seja, eles não aceitavam que um piloto podia superar o Ayrton Senna. E eu digo isso porque eu fui assim. Como eu falei, o Senna era meu herói de infância. Quando o Senna morreu, eu tinha 11 anos. Quando o Schumacher começou a dominar a Fórmula 1 e se tornou, conquistou o seu último título, conquistou o seu heptacampeonato, eu tinha 21 anos, eu era novo, eu era jovem. E nessa fase ali, por exemplo, quando o Schumacher começou ali, 2000, 2001, eu também tinha essa coisa, mas eu também, porque o Schumacher, porque a Ferrari, porque isso, porque aquilo, eu não queria aceitar, demorou para eu aceitar que o Schumacher sim poderia ser um piloto do nível do Senna, ou até melhor que o Ayrton Senna. Isso demorou, porque foi quando eu, digamos, amadureci um pouco mais e deixei um pouco de lado o torcedor para começar a entender, me aprofundar mais com relação à Fórmula 1, que eu aceitei, né, que realmente o Schumacher, comparar o Schumacher com o Ayrton Senna não era nenhum absurdo, e não é nenhum absurdo. Só que aí, para alguns torcedores, algumas pessoas, essa não aceitação do Michael Schumacher acabou virando ódio, haterismo mesmo, principalmente depois aí que a internet ganhou força. E eu vejo isso pelos comentários de vídeos que eu tenho aqui no canal. O vídeo mais visto aqui do canal é um vídeo que eu publiquei lá em 2017, que é um vídeo contando o Schumacher, quando o Schumacher chora, quando ele alcança as 41 vitórias do Ayrton Senna. E você vê o nível de comentários que as pessoas colocam, assim, falando que tá chorando porque ele tá se sentindo culpado, porque ele foi culpado pela morte do Senna. Porque ele tá chorando de remorso, porque ele tava trapaceando. Porque ele, lágrimas de crocodilo. Porque ele tá chorando, né, e bem feito, agora ele merece o que ele está passando agora, porque ele tá pagando o que ele fez de mal. Olha só o nível das pessoas. E, sinceramente, se você pensa qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, saia do canal. Não continue assistindo. Eu não quero você aqui. De verdade. Então, obrigado, tchau e não volte nunca mais. Mas, se alguns fãs do Ayrton Senna, principalmente, de alguma forma detestam o Schumacher, já a relação Schumacher e Senna, a relação do Michael Schumacher com o Ayrton Senna sempre foi de muito respeito, o Schumacher sempre se mostrou muito fã do Ayrton Senna. Eles tiveram, obviamente, seus atritos em pista, as suas discussões até fora dela, mas o Schumacher sempre se referiu ao Senna com muito respeito e com muita admiração. Se vocês assistirem, por exemplo, tem uma entrevista do Schumacher que, se eu não me engano, acho que foi no documentário dele, ele falando de como ele ficou sabendo da morte do Senna. And even after the race, when we stopped and we went up to the podium, there's always Pasquale who comes to us and is with us.
he told us, he's in a coma, but I heard about coma. You don't know, coma can be many things. It can just be something which is going to be okay the next day, or very bad, but you don't judge it, and because you still don't believe that there's something particular or very dangerous or very heavy, you don't believe it. And I think it was 2 hours after the race when Mr. Walkinshaw came up to me and said he's looking very bad, and I thought, no, he's in coma, but coma doesn't mean anything bad. And I said, no, it looks not too good. And then somebody came to me later and said, he's dead. And 1 minute later, and the next one came to me and said, no, he's in coma. But there was so little information at this time that you didn't know what you should think about this. And I still didn't believe that he's going to be dead. I just couldn't think of that point. I just thought, no, he's going to be the champion. He maybe misses 1 or 2 races and then he's coming back again. But the worst was really the 2 weeks after this. I mean, once I really had to accept that that he is dead. I mean, this was just something crazy. No documentário do Schumacher diz que ele chegou a pensar em parar de correr, que ele teve que ir para Silverstone, entrar num carro e pilotar, e ele começou a pensar, puta, eu posso morrer nessa curva, eu posso morrer naquela, e aí ele teve que fazer todo um trabalho mental com ele mesmo para que ele realmente pudesse criar coragem de voltar a correr. Eu lembro de uma na época de jornal, ainda na época do enterro do Senna, que o Schumacher, depois de um tempo, né, perguntaram para o Schumacher por que ele não veio ao funeral do Senna, e ele falou que ele falou assim, olha, eu lembro até hoje assim, eu não quis ir porque eu não queria que parecesse que eu queria aparecer, mas que eu queria ficar de luto honestamente, eu queria estar sozinho comigo mesmo, porque eu não queria responder pergunta nenhuma, eu queria ficar o meu luto comigo mesmo. Bom, tem a entrevista do Schumacher pós-GP da Austrália de 94, quando ele ganha o campeonato, ele dedica o título ao Ayrton Senna, ele fala que, na verdade, que ele só ganhou aquele título porque o Senna morreu, que o Senna provavelmente iria ganhar aquele campeonato, dedicou aquele título a ele, e claro, né, a cena dele chorando em Monza 2000, quando ele igualou o número de vitórias do Ayrton Senna. Eu acho que isso é a maior prova do quanto que o Senna significava pro Michael Schumacher. Eu lembro em 2001, uma reportagem da Globo, 2001, lá uma reportagem da Globo, falando, quais são os 5 melhores pilotos de Fórmula 1, e foi perguntando, aí tem o Schumacher gravando, não, foi o Senna e tal. Enfim, o Schumacher sempre mostrou um respeito muito grande com o Senna. Lembro também agora tô vindo na memória aqui, qual foi a corrida mais especial que ele achou no Brasil. Ele falou que foi de 94, porque foi a única vez que ele conseguiu vencer o Ayrton Senna em igualdade de condições na casa dele, então ele guarda aquela vitória com muito carinho. Enfim, muitas vezes, né, o Schumacher se referindo ao Ayrton Senna com muito respeito, como grande fã do Ayrton Senna. E também, muita gente fala, né, do caráter do Michael Schumacher. É óbvio que o caráter do Michael Schumacher, assim, uma coisa é o cara dentro da pista ser duro, ser outras coisas que a gente vai comentar, mas fora da pista, as pessoas chamam um cara de mau caráter, dizendo que, até como já falei aqui, que ele até merece passar pela situação que está passando por causa do seu caráter que era ruim. Poxa, o Schumacher sempre foi um cara muito família, sempre blindou muito a família, sempre reservado, até por isso que a família hoje tem a atitude que tem em relação à saúde dele, porque coisa que o Schumacher sempre quis, ele sempre quis, nunca quis expor a família dele, sempre quis proteger a família, sabe, sempre foi um cara reservado. Você nunca viu o Schumacher se envolvendo em nenhuma polêmica fora da pista, nada, nenhum escândalo, o Schumacher foi numa festa e ficou bêbado, não sei, nunca, nada, porque o Schumacher discutiu com não sei quem, nunca viu isso falar do Schumacher. O Schumacher adotou um cachorro aqui em Interlagos, em 96, quem anota cachorro é um cara gente boa. O Schumacher, ele doou $10 milhões para as vítimas do tsunami em 2004. Ele é embaixador da Unesco, ele ajudou a financiar escola em Senegal, hospital infantil na Bósnia, quando eles estavam em guerra.
albergues no Peru, e mesmo depois do seu acidente, né, a família dele, com a Fundação Keep Fighting, ajuda também no financiamento de pesquisas aí para problemas no cérebro. Ou seja, em 2014, o Schumacher já tinha doado mais de 160 milhões de reais do seu dinheiro para obras de caridade. Isso que a gente sabe, né? Fora outras doações que de repente a gente nem ficou sabendo, nem foram a público. Então, assim, chamar um cara desse de mau caráter, cara, desculpa, velho. Você tá errado. Você tá totalmente errado. Mas e dentro da pista, Michael Schumacher foi o Dick Vigarista? Bom, Michael Schumacher nunca foi santo na pista, né? E fez coisas feias, sim. Mas, ele não foi o único, né, a fazer atitudes que, digamos, não eram tão legais de ser feitas. E segundo, resumir a carreira dele a isso, pra mim, cara, é estupidez. É estupidez, cara. E eu sempre falo, o torcedor eu até entendo, cara. Até entendo. Mas eu vejo, cara, jornalista querendo fazer isso realmente me dói. E vamos então, começando com as polêmicas. 1994, carro ilegal da Benetton. E já começando aí, porque o Schumacher é trapaceiro, é mau caráter, é trapaceiro, ganhou porque o carro era ilegal. O carro da Benetton de 94 não era ilegal. De novo, o carro de 94 da Benetton não era ilegal. E eu vou deixar aqui no link um vídeo que, olha só, por coincidência, eu estava já pensando em fazer esse vídeo há muito tempo, já estava planejado, né? E aí eu vi que o Rodrigo do Splash & Go fez um vídeo sobre a Benetton de 94, né? E explicando o porquê o carro não era ilegal. Então assistam lá, vou deixar o link aqui, depois vocês assistam o vídeo dele lá que vai explicar, mas o carro não era ilegal, então eu não vou explicar aqui. Tem, claro, né, a batida com o Damon Hill no GP da Austrália, que foi uma atitude feia do Michael Schumacher. Sim, para mim, o Schumacher deveria ter sido desclassificado dessa corrida, tá, da Austrália. Mas tem uma coisa que também me incomoda um pouco. Por que tem 2 pesos e 2 medidas? Por que quando um bate é Dick Vigarista e quando o outro bate é vingança? É porque fez justiça. Ué, justiça? Todo mundo tem os seus motivos, né, para fazer coisas erradas, se for pensar nesse sentido. Porque quando o Senna bateu no Prost, que foi um acidente muito mais perigoso, não, tudo bem, porque, né, olha o que aconteceu em 89, o Senna foi roubado em 89, então ele pode bater em 90 para ganhar o campeonato. Ok, tá tudo certo. Mas o que fizeram com o Schumacher em 94? Vocês não lembram? O Schumacher, ele tomou uma bandeira preta em Silverstone, porque ele ter ultrapassado o Damon Hill na volta de apresentação. A bandeira preta só foi mostrada muito tempo depois, que ia contra a regra da própria FIA, que dizia que a bandeira preta tinha que ser mostrada no máximo 30 minutos depois da infração, né? E convenhamos, né? Ultrapassar o cara na volta de apresentação, tomar a bandeira preta, já achei pesado demais, mas ok, mesmo assim foi errado. Depois ele foi desclassificado do GP da Bélgica por causa do assoalho, que ele raspou lá, rodou e o carro raspou, e aí ele tomou 2 corridas de suspensão por causa disso. Ou seja, era para ele chegar na Austrália campeão já há muito tempo. E aí ele foi lá e falou, vou perder o campeonato aqui, não, vou bater. E bateu errado, totalmente errado. Mas, como em anos anteriores, né, bateram e não aconteceu nada, então acho assim, se você acha que é justificável que o que o Senna fez em 90 porque ele foi roubado em 89, o Schumacher também tinha sua justificativa, porque ele também foi roubado em 94. Foi roubado em 94, sim. 1997, a batida com o Villeneuve, bom, é aquilo que eu falei, né? Aprendeu que valia ganhar campeonato assim, aprendeu em 89 o cara bateu, ganhou o campeonato, em 90 o cara bateu, ganhou o campeonato, em 94 ele bateu, ganhou o campeonato, em 97 ele achou, vou bater de novo. Não bateu, se ferrou, foi desclassificado, foi punido, merecido, deveria ter sido assim em 89, em 90 e em 94. Deveria ter sido assim. Tá? Então isso aqui não tô aqui para defender batida nenhuma de ninguém, não. Bom, e aí veio os anos 2000, a era Rubinho do injustiçado brasileiro. O torcedor brasileiro estava carente de vitórias e foi vendido para o torcedor brasileiro que o Brasil ia voltar a vencer na Fórmula 1, ia voltar a ser protagonista.
E isso não aconteceu. E sempre havia uma desculpa. O brasileiro, o Barrichello, né, para transmissão, a Rede Globo que transmitia, ele nunca errava. Era sempre culpa da Ferrari, era culpa do Schumacher, o Schumacher que não deixava o Rubinho fazer aquilo, o Schumacher que aquilo, a Ferrari favorecia o Schumacher. Óbvio que a Ferrari favorecia o Schumacher era mais rápido, o Schumacher trazia os resultados, o Schumacher estava mais tempo na equipe. Só que ninguém explicou isso. Ninguém explicou isso para o torcedor de que, olha, o Schumacher é o primeiro piloto. O Schumacher é melhor do que o Barrichello. Então o Barrichello não vai vencer, não vai ter chance de ser campeão. O Barrichello não é o Senna. Isso não foi explicado. E aí, aquele torcedor que acordava para, né, ou que continuou assistindo Fórmula 1, ou que, poxa, agora o Rubinho na Ferrari, vou voltar a assistir. E começou a assistir. E viu, só perdia, e o cara ganhava, e sempre era, o cara começou também a pegar uma antipatia do Michael Schumacher. E aí tem o fatídico Áustria 2002, onde o Rubens Barrichello, em todo momento, foi tratado como vítima. Não, coitadinho do Rubinho, ele foi vítima do que a Ferrari e que o Schumacher fizeram com ele. Não, ele não foi vítima, ele foi parte do esquema. Porque aquilo só aconteceu porque ele aceitou que acontecesse. Então, ele não é, de vítima ele não tem nada. Nada, absolutamente nada. E também, né, o próprio Barrichello, né, às vezes ajudava nisso, né, como, por exemplo, quando ele disse que eu sou só um brasileirinho no meio de não sei o que, dos europeus. Enfim, né, e o Rubinho ficava bravo, mas ele aceitava, por exemplo, situações como teve uma corrida em Mônaco, né, que o Schumacher passou ele na última volta, teve em Indianápolis 2005, né, que o Schumacher foi passar o Rubinho lá e jogou o Rubinho na grama. O Schumacher nunca deu moleza para o Barrichello, e é isso aí, grandes pilotos não dão moleza para companheiros, não são amiguinhos de companheiros. O Senna nunca deu moleza para o Prost nunca deu moleza para o Senna. Pode vê lá, Portugal 88, lá o Prost vai passar o Senna joga espreme o Prost no muro lá, que tinha até um cara de uma outra equipe lá para mostrar a placa lá, o cara teve que levantar a placa no susto, senão o Prost ia bater na placa. O Hamilton com o Rosberg, né, o Verstappen com o Pérez, um grande piloto não tem que dar moleza para companheiro de equipe mesmo. E o Schumacher nunca deu moleza para companheiro de equipe mesmo, e tá certo. E aí chegamos em 2010, né? Como, por exemplo, tem a linda ultrapassagem do Rubinho sobre o Michael Schumacher, mas que, ao meu ver, sabe, ela é valorizada demais, assim, no sentido, nossa, é uma vingança do Barrichello. Pô, vingança, cara. Uma ultrapassagem que valia 10ª posição, com todo respeito, mas, ok, uma ultrapassagem bonita que valia 10ª posição. Só. Não foi vingança nenhuma, não foi não sei o quê. E o Schumacher foi sujo? Não foi sujo, ele foi duro. Porque para mim é muito claro a situação. O Schumacher falou, cara, eu vou botar aqui pro lado, e se ele vir para cá, eu vou fechar e ele vai tirar o pé. Por quê? Porque ele sempre tirou o pé. Só que aquele dia o Rubinho falou, eu não vou tirar o pé. E não tirou e passou lindamente, belíssima ultrapassagem, lindo, de aplausos. E o Schumacher foi punido. E justamente, o próprio Schumacher falou, olha, eu quis dificultar a ultrapassagem, não quis botar ele em perigo. Se ele se sentiu assim, peço desculpas, mas enfim, é isso aí. Fórmula 1 é isso, e é isso mesmo. Bom, dito tudo isso, é justo chamar o Schumacher de Dick Vigarista? É o que eu digo, né? Torcedor, eu até entendo, mas quando eu vejo jornalista chamar o Schumacher de Dick Vigarista, definir o Schumacher como Dick Vigarista, eu acho um desserviço, tá? Porque quando é o brasileiro, né, que causa um acidente proposital muito mais perigoso que qualquer coisa que o Schumacher já fez na carreira dele toda, aí é herói, é vingança, vai Brasil. Mas aí quando é o alemão é vigarice, o Senna também atrapalhou propositalmente a volta rápida de pilotos em Mônaco para não perder a pole, assim como o Schumacher fez em 2006. O Senna até tomou um esporro do Lauda por causa disso, e chamam ele, né? E não chamam ele de vigarista por causa disso. Também não chamam de vigarista quando ele vetou o Derek Warwick na Lotus, ou quando ele quebrou o acordo com o Prost em Imola. Não chamam de vigarista. Ninguém chama de Dick Vigarista. Por quê? Porque ele não era Dick Vigarista. O Senna não era Dick Vigarista, como o Schumacher também não era. Isso é Fórmula 1. Piloto bonzinho não se cria. E ninguém é Dick Vigarista por isso. Isso que eu estou falando só do Senna e do Schumacher, mas, por exemplo, o Alonso, em 2007, quando ele
ameaçou, chantageou a McLaren, você tira o Hamilton aqui, senão eu vou jogar no ventilador que eu sei de vocês aqui, da Ferrari, tal, da espionagem. O caso de Singapura 2008, ninguém define o Alonso como Dick Vigarista por causa disso. E olha que eu acho isso que o Alonso fez muito mais grave que qualquer coisa que o Schumacher fez na carreira dele. O Hamilton, quando foi punido por mentir para os comissários lá em 2009, no GP da Austrália, os números incidentes que o Hamilton já também se envolveu, tomou punições, com o Massa em 2011, lá um monte. Teve uma vez que o Vettel jogou o carro em cima do Hamilton lá de propósito. Ninguém chama ninguém de Dick Vigarista. Ninguém chama ninguém de vigarista porque a carreira desses caras não se define a isso. O Schumacher, ele venceu 91 corridas, muitas delas de forma genial, ganhou só 7 títulos e não foi por causa do carro, porque em 2000, em 94, a Williams era melhor. Em 2000, a McLaren ali era pau a pau, os carros eram pau a pau 2000, 2001. Em 2003... tinha a McLaren e tinha a Williams também, foi um campeonato muito disputado mesmo, os carros tinham ali a sua igualdade. Lá, 2002, 2004, os carros realmente eram dominantes, mas, enfim, todo mundo tem seu carro dominante um dia na mão. O Schumacher reergueu a Ferrari, coisa que, por exemplo, o Senna não quis fazer. O Senna não quis ir para a Ferrari quando ele saiu da McLaren, ele quis ir para a Williams. O Schumacher, tudo bem, eram estágios diferentes de carreira do Senna e do Schumacher, ok. Mas o Schumacher foi para a Ferrari e reergueu a Ferrari. E cada ano que passa, a gente vê que aquilo que o Schumacher fez na Ferrari é muito foda. Porque já faz 20 anos que ele saiu, que ele ganhou o último título da Ferrari, e desde então, a Ferrari só ganhou um título. E o cara conseguiu ganhar 5 títulos com a Ferrari. Isso é muito foda, ganhar 5 títulos com a Ferrari, com a bagunça que é a Ferrari, realmente tem que tirar o chapéu pro cara. Então, o Schumacher, ele foi um gênio na era do reabastecimento. O que ele fazia antes dos pitstops ali, de conseguir virar a volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, quebrou todos os recordes da Fórmula 1. Ele é, sim, um dos gênios da Fórmula 1, um dos maiores pilotos que já passou pela categoria. E para muitos, ele não só é o maior, como é o melhor piloto de todos os tempos da Fórmula 1, e não é nenhum absurdo. E então é isso que define a carreira dele. O fato dele ser um gênio, o fato do que ele fez na Ferrari, o fato dele ser um super piloto, um dos deuses da Fórmula 1. E não 4 ou 5 incidentes que ele agiu mal. Sim, agiu mal, mesmo, muito mal. E só que na maioria das vezes que ele fez incidentes, ele se deu mal, né? Só tirando 94, o resto tudo ele se ferrou quando ele tentou fazer as coisas ali que não deveriam. Então, ele não é Dick Vigarista. A carreira dele não se resume a isso. E isso não o define. E eu acho realmente muito triste quando eu vejo torcedor, como eu falei, eu entendo, mas mesmo assim eu acho triste, mas quando eu vejo jornalista brasileiro, formador de opinião, que chama o cara de Dick Vigarista, resume a carreira do cara a isso, como se ele só tivesse tudo isso que ele conquistou, por falta de caráter e não pelo talento enorme que ele teve na Fórmula 1 e que ele conquistou tudo que ele conquistou com todos os méritos e é sim um dos grandes da história da Fórmula 1. Continue lutando, Schumacher. E você, quero saber a sua opinião, comente aqui. É isso aí, ó, já vou falar, hein? Comentários, haterzinho e não sei o que, bloque, tchau, tá? Comentem, discordem de mim se vocês puderem discordar, apresente argumentos, mas com todo respeito e educação. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.